Bom, vamos para a nossa próxima aula. Agora nós vamos aprender sobre macronutrientes. Já que a gente precisa montar o prato perfeito, que é o prato para a gente comer a vida toda, então agora a gente vai começar um trabalho para que você entenda quem é quem. Vamos começar pelas gorduras? Bom, as gorduras, elas são extremamente importantes para o nosso corpo. E nós temos o que de opções, né? Qual é a importância dessa gordura no nosso corpo? São as gorduras que transportam a proteína, são as gorduras que transportam os carboidratos, são as proteínas que são responsáveis pela construção, pela fabricação das enzimas, dos hormônios. Nós precisamos de gordura para a pele, nós precisamos para proteger as nossas vísceras. A nossa gordura ela tem um papel importante na proteção. A questão da nossa mudança, né, com relação à proteção a frio, proteção a calor. Então, o que a gente precisa entender? As proteínas elas têm um papel prioritário. Sem as gorduras nós não temos a produção dos nossos amados hormônios. A gente não quer trabalhar agora, fazer um treino, uma alimentação para a gente ativar a produção de hormônios, e é isso que eu quero que você entenda. Se você não consumir gorduras boas, você acaba tendo um problema muito sério nesse transporte da proteína, que é uma das funções das gorduras, mas também na produção dos hormônios, na produção de enzimas que são importantes para o nosso processo de emagrecimento. Então a biologia ela é incrível, né? Na verdade o estudo do nosso corpo ele é perfeito, o nosso corpo tem tudo que a gente precisa para poder emagrecer e se manter magro, mas a gente precisa saber fazer boas escolhas. Então as gorduras elas são importantes para um monte de coisas no nosso corpo, lubrificação, né? A questão até do próprio processo em si de construção, porque você precisa carrear essas proteínas, né? Formar proteínas, formar hormônios e enzimas que são importantes, e também essa questão térmica do nosso corpo. Outro papel importante das gorduras que a gente não pode deixar para lá é justamente elas são fontes de energia. Por isso que o nosso corpo armazena o excesso. Mas o que a gente vai organizar? A gente vai poder escolher. Vocês vão aprender agora quem são essas gorduras boas e quem são as ruins. Quem eu preciso buscar mais consumo e quem eu preciso evitar, deixar para muito raramente, para uma festa, para um evento. Aprenda o seguinte, memoriza, anota isso. As gorduras boas, elas são advindas de coisas que Deus fez. Algumas têm um teor maior que a gente precisa evitar e outras que a gente pode consumir diariamente, mas também não são em grandes quantidades. As gorduras no nosso corpo, na nossa alimentação, a gente tem que deixar ali no máximo com 30%, então é de 20% a 30% do nosso consumo diário de alimentação, de calorias, precisam vir deste macronutriente chamado lipídios, na verdade. A gente usa esse nome comum, gordura, mas o nome realmente é lipídio, tá bom? Então, sempre que eu falar lipídio, eu tô falando de gordura. Onde que a gente encontra bons lipídios, boas fontes para produzir nossos hormônios, para poder carrear as proteínas, para ter as nossas enzimas, carregar as nossas enzimas? Nós temos no coco, então na castanha do coco. Então planta aí no seu quintal, colhe seu coco, então compra no mercado, corta, deixa ele picadinho, começa a colocar uns pedacinhos de coco ali junto com o seu café da manhã, nos seus lanches. Então são opções. Então você tem na castanha do coco, na castanha do Pará, você não pode exagerar. 2 castanhas por dia? Isso, 2 castanhas por dia, porque ela tem excesso de calorias. Então a gente não pode extrapolar também a quantidade. Lembra que 20% só é para vir das gorduras, né? Dos lipídios. Então o que a gente tem? As sementes de chia, semente de girassol, linhaça, mas tudo em pequenas quantidades pra gente consumir, nada de encher, sabe, de exagerar. É uma pinceladinha, uma colherzinha de chá, né? Então 10 graminhas ali, 2 castanhas do Pará, ou então 6 a 7 castanhas de caju, umas 4 castanhas de baru, 5. Então é muito importante que você descubra e entenda onde que tem gordura. Nós temos gordura na carne, nós temos gordura, né, nos alimentos de origem animal, no leite, no queijo. 70% do queijo é gordura, sabia disso? 70% do leite é gordura. Então ele tem baixo teor de proteína, tem várias outras vitaminas, é um alimento extremamente saudável, você só precisa retirá-lo se você tiver intolerância. E quem tem intolerância a leite e derivados precisa suplementar cálcio. Lembra sempre disso, tá bom?
Outra coisa muito importante das gorduras e onde você encontra o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, aquele azeite frio que você não leva no fogo. Quando você leva no fogo, ele dá uma saturada e aumenta aí o teorzinho dele, né? Que a gente vai conversar isso mais pra frente. Mas o que eu quero que você faça? Não adianta você pegar a salada e regar com aquele mundo de azeite. Faça tudo organizadinho. Pega uma colherzinha de chá e passa ali seu azeite, né? Normalmente eu retiro o azeite para poder comer um pouquinho mais de outros tipos de gordura, que eu gosto mais de comer carne, né? Mas o que é importante é a gente ter equilíbrio. Mas é importante você aprender da onde que vem os lipídios, da onde que vem as gorduras, e as boas é que você vai manter na sua rotina, tá bom? Então aí nós temos outras opções. Nós temos o abacate, que tem uma ótima opção, né, de lipídio, então ele tem uma gordura muito boa. Aí você tem no atum, na sardinha, no salmão, e vários outros alimentos que você pode vir a consumir. Quais são os ruins, Lu? É isso que eu quero que você aprenda. Os bons são aquilo que Deus fez e são perfeitos. A gente só não pode extrapolar. Eu sei que tem uma polêmica muito grande sobre a banha de porco, mas a banha de porco, eu quero que você lembre que ela é uma gordura saturada. Para retirar a banha do porco, eles ficam fritando aquela pânceps do porco, né? Aquela pequena camada. E isso gera um processo que não é o ideal. Lu, mas a minha avó comia gordura de porco, eu já li, o doutor fulano de tal fala que é extremamente saudável. Olha, existem algumas controvérsias. Eu sou bióloga e eu acredito em artigos científicos. Eu preciso ver o artigo, entender que ele realmente é viável. Eu pesquisei algumas vezes quando eu estava no meu processo de emagrecimento, e o grande problema da gordura saturada é que ela tem alto teor inflamatório. Então você imagina aquela banha, blá, 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 aquilo fervendo. Então se a gente já tem a gordura saturada na carne, a gente já frita a carne. Frita é uma maneira de falar, né? A gente assa, a gente dá aquela selada ali, a gente não usa mais aquela gordureira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa gordura saturada. E a procedência do suíno, a pessoa que faz, mas sempre lembrar, caramba, agora eu aprendi que se ela já é saturada naturalmente, porque ela é uma gordura animal, imagina ela fritando ali para dissolver da camada da pele do porco. Então você acaba levando para casa uma gordura muito saturada, e isso tem um certo risco para pessoas que têm tendências a infarto, a entupimento de artérias. Então é importante você lembrar disso, tá? Então hoje eu quero que você desmistifique algumas coisas. Não precisa usar a banha de porco, mas também não precisa retirar. Se você dá aquela pequena pinceladinha, porque não tem necessidade de tanto óleo na confecção da comida. Aí nós temos que falar dos ruins. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, estes são ruins, são industrializados. Então toda gordura que ela é de origem industrial, ela é ruim. Nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito... mas a banha de porco? É melhor a banha de porco do que o óleo de soja, o óleo de canola, que tem ômega 6 e são altamente inflamatórios. Óleo de girassol, o processo para manter isso como óleo é incrível. Dá uma pesquisadinha, você vai ver que não é nada muito saudável. Outro muito perigoso, então esses óleos vegetais industrializados que transformou sementes, que transformou grãos. Imagina, milho nem tem óleo, como é que vira óleo de milho, gente? Presta bastante atenção, né? Vamos pensar o que eles põem ali de produto para aquilo ficar daquela forma. Então eles são inflamatórios, tem muito ômega 6. Aí o que a gente tem que prestar atenção? Nas gorduras dos industrializados. Bolachas, pães, biscoitos, bolos prontos, maionese, margarina. Então a gente tem que entender que elas são gorduras ruins. A gordura hidrogenada, os glacês, os cremes de leite. Se você olhar, até o creme de leite que eles dizem que é zero lactose, eles colocam a lactase. Ele não tem como tirar a lactose. Então a indústria, ela dá sempre o jeitinho dela para pegar a gente e coloca lá no rótulo. Come esse biscoito aqui, porque ele tem chia. Aí você fala, opa, me falaram que chia é bom. Opa, já ouvi falar que linhaça é bom. Aí eles colocam, você acredita? Então, biscoito fortalecido. Você pensa, vou levar para o meu filho. Tem ferro, né? Não, tira essas coisas da sua rotina. São gorduras muito ruins. E a gente vai ensinar para você a ler os rótulos. Então, você vai aprender a ler os rótulos e você vai entender isso. Mas hoje a gente precisa entender aonde que estão essas gorduras. Nos últimos 30 anos foi feita uma pesquisa sobre o que gerou essa obesidade, né, tão exacerbada, esse crescimento da obesidade nesses últimos 30 anos. Sabia que não é o carboidrato? São as gorduras dos industrializados. O consumo de gordura aumentou. E também das carnes
muito gordas. Costela não é legal. Eu vou passar para vocês, né, uma planilhazinha com todas as relações. Quanto menos gordura a carne tem, melhor ela é, tá? Então lembra sempre disso. Carnes muito gordas também não são saudáveis. Primeiro que elas entopem nossas artérias e o envelhecimento já tem uma tendência disso, tá? Naturalmente do nosso corpo. Imagina você comendo uma quantidade imensa de gordura ou de carnes muito gordas. Então a picanha deixa para raramente, a costela para quase nunca. Mas sempre lembra, o que eu tenho que priorizar? Carnes magras. Então carnes brancas, carnes magras. Carne de porco tem dois pedacinhos, que é mais magro, que é o filé e o pernil, né, e o lombo, são 3 na verdade, mas isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje eu quero que você aprenda sobre lipídios, sobre gorduras, as boas e as ruins. Ruins, 100% dos industrializados. É transformado, ela é ruim, não é boa, tá? Bacon aí, você fala, ah Lu, mas eu sei que você gosta de bacon. Sim, mas eu gosto de uma craquelinha. Eu acho que se eu pego raramente 10 gramas pico para colocar nos ovos, é pouca quantidade. Lembra que a gente tem que comer de tudo sem exagero. Então hoje eu quero que você entenda que as gorduras são extremamente importantes, mas gorduras boas, que a gente vai trabalhar. A gema do ovo tem gordura boa, então você já come. A sua carne magra tem uma quantidade de gordura, você já come. Você coloca ali um azeite, você coloca alguma coisa para você pincelar, ou até a sua gordurinha de porco, mas em pincel, nada de ficar aquela coisa encharcada. Então a gente já tem um consumo na alimentação. Aí como que você melhora? Coloca um abacate, coloca uma castanha, coloca sementes, mix de sementes, e aí você vai melhorando o seu consumo de gordura. Combinado?